As crianças podem subir, vão ter o culto infantil no primeiro piso. Bom dia. Alô, som. Você conhece alguém que gosta de sofrer por antecipação? Vou mudar a pergunta. Você conhece alguém que está sempre a pensar muito tempo antes sobre o que vai acontecer algumas horas depois? Em alguma coisa que está extremamente preocupado e começa a pensar, às vezes, horas, dias, sobre uma situação? Você conhece alguém que gosta de ter tudo perfeitamente organizado e tudo sob controle? Hein? Além das nossas esposas, quem mais? Hein, Helena? Falei nas esposas, o microfone pifou. Me deram o tema de hoje sobre ansiedade. Me pediram para falar sobre ansiedade. Ansiedade é um pouco disso aí, mas eu queria ouvir vocês. O que é ansiedade? Rapidinho, em uma palavra, duas palavras, que vocês podem me dizer o que é ansiedade. Eu falei sobre sofrer por antecipação, falei ter tudo sob controle, e aquela pessoa, às vezes, que é bem perfeccionista, e mais do que perfeccionista, que gosta de ter tudo sob controle, tudo organizado, e se não estiver, fica completamente estressado ou estressada. Mas o que mais é ansiedade? Algumas situações de ansiedade hoje. Que o Augusto Cury falou que é a enfermidade do século XXI. É a ansiedade. Não é mais a depressão, ele falou. A enfermidade do século XXI é a ansiedade. O que é ansiedade? Algumas dicas. Palavras. Medo. Falta de confiança. Preocupação. Oi? Obsessão. Indecisão. O que mais? Expectativa. Insegurança. Intolerância. Por quê? Quem é ansioso às vezes é intolerante. Vamos ver um videozinho de 1 minuto do Rubem Alves, famoso escritor já falecido, e ele fala um pouquinho sobre o que é ansiedade. Vamos então ver esse vídeo.
ansiedade. A ansiedade é o buraco deixado pelo desejo esquecido. O buraco de um coração que não mais existe. Grito desesperado pedindo que desejo e coração voltem para que se possa de novo gozar a beleza da copa do ipê contra o céu azul. Tão terrível esse vazio que vários rituais foram criados para exorcizar os demônios que moram nele. Um deles é a minha agenda. A agenda de todo mundo. Quando a ansiedade chega, basta ler as ordens que estão escritas, o buraco se enche de comandos e se fica com a ilusão de que tudo está bem. E não é por isso que se trabalha tanto, da vassoura das donas de casa à bolsa de valores dos empresários. São todos iguais. Lutam contra o mesmo medo do vazio. Então, Rubem Alves diz que a ansiedade é uma luta desesperada contra o medo do vazio. Salmo 37. É um salmo em que Davi, de uma certa forma, faz a comparação entre aqueles que vivem ansiosos e aqueles que eles chamam de pessoas que não são ansiosas. E ele faz uma comparação. E a ansiedade é muito essa expectativa do que eu desejo ter, do que eu desejo ser. A ansiedade é muito essa expectativa do que eu quero ter que os outros também têm. A ansiedade, como diz logo Davi no início do Salmo 37, ele diz é se aborrecer ou se comparar com as pessoas, ter inveja dos perversos, ter inveja das pessoas que possuem muitas coisas. E ele faz o tempo inteiro no Salmo 37 essa comparação entre as pessoas que têm e que muitas vezes nós queremos ter o que elas têm ou ser quem elas são. Então Davi diz, não se aborreça, não fique ansioso ou não queira ser igual em relação a essas pessoas. Porque como o capim, verso 2, logo elas secarão, e como a relva verde, logo elas murcharão. E em síntese, Davi, o que ele traz aqui no Salmo 37 é um antídoto contra a ansiedade. O que ele traz no Salmo 37, na verdade, é mostrar, olha, há dois estilos de vida. Das pessoas que são ansiosas para ser como muitas pessoas são ou para ter o que muitas pessoas têm. Então ele diz no verso 3, confie no Senhor. E você vai desfrutar segurança. Então, na verdade, a ansiedade é esse medo. O medo quanto ao futuro, o medo quanto ao amanhã, o medo se eu perder o controle das situações da minha vida, o medo de não controlar a minha vida e até a vida dos outros também. E esse medo é a falta de confiança. O medo é a falta de confiança de que Deus nos dá a segurança. De que Deus cuida do nosso futuro. Então a ansiedade, claro que tem outros fatores, a ansiedade tem outras situações
que levam a várias outras complicações físicas, nós sabemos, com doenças, enfermidades, problemas emocionais, crise de pânico, que é hoje algo cada vez mais comum, por causa da correria, do estresse, depressão muitas vezes. Então, tem coisas que você já tem lido, já tem ouvido bastante, e eu nem quero entrar nelas hoje aqui. Mas, acima de tudo, Davi diz, confia no Senhor. De que a confiança é você confiar no Deus que nos ama. Quando João diz que no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo, ele quer dizer que quem se deixa abraçar por esse Deus de amor e confiar nele, essa pessoa que se deixa abraçar e confia em Deus, ela não sofre de ansiedade. Tem a ansiedade normal, a ansiedade de uma viagem, a ansiedade antes de um exame, na escola, na universidade, a ansiedade, às vezes, de uma entrevista que se vai fazer para se passar no emprego. Tem as ansiedades normais, que nós somos seres humanos e a ansiedade é normal. E a ansiedade, ela também é fruto de uma própria proteção que nos dá na vida. O medo também é algo normal. Se nós não tivéssemos medo de certas coisas, seríamos anormais. Ter medo é ser normal. Mas o medo exacerbado, o medo que é fruto da não confiança em Deus, isso sim é que é terrível. E Davi nos diz, confie no Senhor. Ele dá segurança. Deleite-se no Senhor, verso 4. Ele atenderá o desejo do seu coração. Ou seja, Davi diz, olha, deleite-se em Deus. Tenha prazer nele. Então, além da confiança, é ter prazer em Deus. E é interessante que Davi diz que quando nós temos prazer em Deus, ele atende os desejos do coração. Tiago diz que às vezes Deus não nos responde, e às vezes Deus não nos dá certas coisas que nós queremos, porque os nossos desejos são maus. Mas interessante aqui, Davi diz que se nós nos deleitarmos em Deus, Deus vai atender os nossos desejos. E para mim a grande conclusão é que quando nós nos deleitamos em Deus, quando nós confiamos nele, quando a nossa vida está entregue a ele, Deus purifica os nossos desejos. Os nossos desejos deixam de ser maus e passam a ser desejos bons. Sabe por quê? Porque quando nós nos deleitamos em Deus, nós deixamos de ter desejos egoístas. Porque Tiago fala que Deus não responde porque nós só pensamos em nós mesmos. Tiago diz que Deus não responde porque os nossos desejos são inteiramente egoístas. Nós só pensamos na gente. E eu creio que quando Davi diz que Deus atende os desejos do nosso coração, e porque nós nos deleitamos em Deus, é porque Deus purifica os desejos. Esses desejos não são apenas mais voltados para mim mesmo, voltados para o que eu quero, para o que eu desejo apenas. Porque esse desejo, acima de tudo, é um desejo de que Deus faça o melhor para nós. No verso 5 ele diz, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Gente, para mim essa é uma das melhores fórmulas de viver bem a vida. Se alguém dissesse qual é a fórmula da felicidade, eu diria que é o Salmo 37. E eu diria especificamente que é um pouco esse verso 5. É entregar o caminho, é confiar e deixar que Deus possa agir. Porque quando Deus age, significa que Ele está no controle.
Quando eu entrego e confio, e Davi diz, Deus vai agir, ele está no controle. Agora, uma das piores situações das nossas vidas é que nós queremos sempre assumir o controle. E aí, como o Tiago também diz, quando nós queremos assumir o controle, Deus quer também assumir o controle, então tem um choque. E aí nós ficamos zangados. E como diz a tradução da mensagem de Eugene Peterson, diz lá, que Tiago, de uma certa forma, responde. Sabe por que Deus não responde muito dos seus pedidos? Porque vocês dizem para Deus, é do meu jeito, e se não é do meu jeito, nada feito. Porque nós queremos dizer para Deus, Deus é do meu jeito, se não for do meu jeito, nada feito. Então, o grande problema nosso é que nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito. No nosso tempo. Ansiedade nada mais é do que nós querermos que as coisas aconteçam do nosso jeito e no nosso tempo. E quando as coisas não acontecem do nosso jeito e no nosso tempo, nós entramos em crise. Porque perdemos o controle muitas vezes. Davi diz, quando você deixa Deus agir, a sua vida vai florescer. Porque Deus vai mostrar que você é justo. Essa para mim é uma das coisas melhores que tem nesse salmo, porque Davi diz claramente, olha, quando você deixa Deus agir, ele vai deixar claro como alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Ou seja, Davi está dizendo, olha, não se preocupe com a sua integridade, com o seu caráter, não se preocupe com os frutos que vão vir na sua vida, porque Deus mesmo vai fazer com que a sua justiça, Deus vai fazer com que a sua integridade, Deus vai fazer com que aquilo que você é brilhe diante das outras pessoas. Ou seja, Davi está dizendo, não se preocupe com os resultados. Hoje nós vivemos um mundo cada vez mais de resultados. E que nós queremos mostrar resultados. Mas Davi diz, quando você confia e deixa Deus agir, Deus vai mostrar os resultados que Ele está a fazer na sua própria vida. Ele vai fazer com que a sua vida brilhe como o sol do meio-dia. Quando Deus age, a nossa vida brilha naturalmente. Não esqueça disso. A pior coisa é quando nós queremos forçar esse brilho. A pior coisa é quando nós queremos forçar que esse brilho as pessoas vejam. Mas Davi diz que quando nós confiamos em Deus, Deus mesmo vai fazer com que nós brilhemos naturalmente. E aí ele encerra essa parte dizendo, descanse no Senhor. Verso 7. Descanse. Nem adianta eu tentar falar muito que esse mundo de hoje não é um mundo de descanso, né? É um mundo de muita agitação, de muito estresse, de muita correria, como já dizia Richard Foster. Ruído, pressa e multidão, é o que a gente vive no mundo de hoje. Mas aqui ele diz, descanse. Descanse no Senhor. Não é ser preguiçoso e ficar, como a gente brinca lá no Brasil com a letra do hino brasileiro, deitado eternamente em berço esplêndido. Não é ficar assim o tempo inteiro. Mas o descansar é, acima de tudo, um estado de confiança completa em Deus. E por isso que às vezes a gente não compreende o momento de descansar e o momento de agir. Mas Davi já diz claro, Deus vai agir. Quando você confia, quando você faz tudo certo, Deus vai
agir. Ele vai agir na sua vida, ele vai agir no seu coração, Deus vai agir. Descanse. Aguarde por ele com paciência. Aguardar com paciência, isso não é uma coisa muito normal hoje. Nós somos, por natureza, impacientes, mas vivemos num mundo cada vez mais impaciente. Não há muita paciência. Principalmente porque queremos resultados. E aí Davi repete o que ele fala no início do Salmo 37. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. De novo, Davi coloca a impaciência, Davi coloca esse estresse muito numa roda viva, que gira em torno do que as pessoas hoje vivem. Que no fundo, por que é que ele está repetindo isso? Não se aborreça com o sucesso dos outros, não fique invejoso com o sucesso dos outros. De uma certa forma, Davi está a dizer para todos nós, olha, o mundo está nessa vida. E se ele tivesse hoje, ele dizia, olha, o mundo está nessa correria. Mas a correria toda é para que as pessoas alcancem o padrão de vida que muitos têm, ou que poucos, vamos assim dizer, têm. Viver num estilo de vida e num padrão de vida que não é possível para muitos de nós e que, na verdade, não é o ideal de Deus para muitos de nós. O Salmo 37 é o salmo que Deus nos diz claramente que a confiança está acima do medo. De que o descansar em Deus é a atitude que Deus nos chama para deixarmos de ter uma vida ansiosa. O não se preocupar com o amanhã e com o futuro é uma atitude de confiança, de descanso em Deus e de saber que Ele tem o controle, que Ele vai agir, que Ele vai fazer naturalmente minha vida brilhar, de que Ele tem tudo sob suas mãos e sob o controle dele. É fácil viver sem ansiedade? Não, não é fácil. Mas Davi diz para todos nós nessa manhã: entregue, confie, descanse e Deus agirá. Para mim são 3 verbos claros nesse texto. Entregue, confie e descanse. Às vezes a gente é muito ansioso porque a gente não quer entregar. Às vezes nos preocupamos demais porque não entregamos. Às vezes somos ansiosos porque nós não confiamos. E nem descansamos. O descansar, o entregar, é uma atitude de confiança naquele que tem o melhor para nós. E por isso que Rubem Alves fala muito bem nesse vídeo pequeno. É esse buraco que as pessoas tentam preencher, principalmente com as agendas. Em que ser ocupado é sinônimo de status. Em que ser ocupado é um sinônimo de que você é uma pessoa extremamente importante. E aí ele diz, olha, desde aquela que está varrendo a rua, ou ao indivíduo que está na bolsa de valores, não importa, todos têm o medo desse vazio que há no coração. E que a gente tenta preencher de todo jeito com tantas coisas. Entregue, confie, descanse e Deus agirá. Pai, muito obrigado pela tua palavra, obrigado por tudo aquilo que tu és para nós. Quantas vezes nós estamos extremamente ansiosos,
Quão difícil é entregar, confiar e descansar. Perdoa-nos, Deus, porque nós queremos controlar mais do que tu mesmo. Mas tu nos ensinas pela tua palavra que o melhor é entregar, confiar e descansar em ti. E que o agir é teu, que a glória é tua, que as bênçãos vêm de ti, Senhor. E que nós não precisamos invejar ou querer o sucesso dos outros, principalmente dos ímpios. Mas, acima de tudo, confiar e ter a capacidade de descansar em ti e alegrar-se em ti. Nos ajuda a confiar que tu vais agir, Senhor. Vais agir na situação que precisa ser resolvida amanhã, que precisa ser resolvida esta semana, esse mês. Nos ajuda a confiar que tu tens o melhor para nós. Em nome de Jesus. Amém.